exaltado para todos sempre. Amém? E assim nós louvamos a Deus pela graça que nos concede estarmos mais um momento na casa do Senhor. Eu digo mais um momento porque pela manhã, 8 horas, a igreja já estava aqui nesse local para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Foi um momento precioso, né? Da palavra de Deus e juntos poder ter comunhão com os irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Amados, hoje eu não vou ministrar a palavra porque já está aqui acertado com a liderança da igreja que quando eu ministro pela manhã, o outro irmão da liderança vem e ministra a partir da noite, tá? Mas com certeza é uma mensagem do coração de Deus para cada um de nós. Amém? Hoje eu louvo a Deus para ver que casal, mais uma vez estou aqui, casal jovem, Deus abençoe, viu? Muito bom receber vocês aqui. Mais uma vez eu me verificar que gostou. Cara, legal. Louvado seja Deus, amados. As crianças, amados, agora podem ir para a salinha, tá? Só as crianças pequenas, viu? As crianças maiores ficam aqui, tá? Só as crianças pequenininhas vão agora para a salinha. Aí, nosso pregador chegou. Eu vi que o profeta na sua casa não tem mais. Lindo! Aí, o torcida está forte, né? Tá certo? Essa pressão aqui lascou-se, viu? Nordestês, né? Tá frito, viu? Você vai ter que responder ao tempo, tá? Brincadeiras à parte. Louva a Deus, amado, meu amigo Fernando. Foi convocado, né, para essa noite, estar aqui ministrando a palavra de Deus. Sei que já tem aqui a unção do Senhor na sua vida, mas nós vamos orar, né? Vamos orar já agradecendo e consagrando esse momento para o Senhor, amém? Pai, quero bendizer a Ti pela graça dessa noite. Obrigado, meu Deus, porque também temos o privilégio de poder ouvir a Tua voz, através da palavra que me pede. Neste instante, Pai, nós louvamos e adoramos e exaltamos o Deus da nossa salvação. Mas agora, meu Deus, com certeza é hora de abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que nunca o Senhor há de se manifestar nessa noite, através da vida do Teu servo, e que Ele possa, meu Deus, tão somente estar totalmente, Pai, entregue nas mãos do Teu Espírito, porque é Ele que, com certeza, vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, para que nessa noite haja salvação, remissão do pecado, reconciliação, conforme seja a Tua vontade. Que a nuvem do Senhor desça sobre este lugar, trazendo bênção sobre as nossas vidas, restauração, cura e libertação. Nós oramos a Ti e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, Pai do Senhor a todos. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus 22, 41. Mateus 22, 41. Gostaria de convidar a igreja para ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém. Todos acharam? Amém. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Amém. Só até aqui. Senhor Deus e Pai, neste momento, quero te apresentar aqui a Tua palavra, meu Senhor, crendo que não é o homem que vai falar, mas eis-me aqui, Senhor, como ferramenta. Que eu te peço, Paizinho querido, que o Senhor possa me usar poderosamente para fazer a Tua vontade, para que através dessa ministração corações possam vir ser alcançados, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amém. O tema da ministração de hoje, que foi refletido, desde quando
pastor me deu essa missão de estar trazendo a administração de hoje, o Senhor, eu perguntando, Senhor, o que é que eu vou falar? O que é que o Senhor quer que eu fale à tua igreja? E ele foi bem claro, o Senhor fala da pessoa do Senhor Jesus. Eu falei, amém, sim. Pois o tema é esse, Jesus, quem é? É muito fácil a gente falar assim, quem é Jesus? Muitos, ali pelo costume, Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus é mais do que isso. Jesus é mais do que o Filho de Deus. Né? E esta noite eu queria refletir com vocês aquilo que a história diz quem Jesus é, aquilo que os profetas disseram, aquilo que a Bíblia fala, aquilo que os apóstolos disseram. E começando a ministração de hoje, eu gostaria de perguntar para vocês, mas só para vocês refletirem. Para vocês, quem Jesus é? Amém? Vocês podem iluminar nessa pergunta que, baseado nisso, vai ser a ministração de hoje. Amém? Pronto. Jesus, ele é revelado nas Escrituras como, lá em João 1 vai dizer que Jesus era o Verbo. O Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E sem Ele, nada que foi criado poderia ter sido feito. Então, queridos, historicamente, biblicamente, Jesus, ele estava antes de qualquer coisa, antes da fundação da terra, antes da fundação dos firmamentos, antes da construção da igreja. Jesus, ele já existia, porque Jesus, ele é um ser eterno, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Então, queridos, dando prosseguimento aqui, eu gostaria de apresentar aquilo que o profeta Isaías, ele apresentou quem era Jesus, profetizou antes mesmo de Jesus nascer em forma de homem, porque Jesus, ele já existia, Jesus era Deus, estava com Deus, ele já tinha, segundo a Bíblia aqui, antes de ele nascer como homem, ele já tinha vindo na terra. A gente vai ver aqui na Bíblia que muitas passagens do Antigo Testamento vai colocar anjo com A maiúsculo. Então tem um consenso dentro da teologia cristã que quando na Bíblia coloca anjo com A maiúsculo, significa a representação do Senhor Jesus. Então a gente vê que Jesus já se apresentou aos homens como um anjo, entendeu, queridos? Mas não era suficiente, porque a gente, conhecendo a história da humanidade, Adão pecou, Eva pecou, o homem foi separado de Deus. E para isso que a Bíblia nos mostra o plano da salvação, de Gênesis a Apocalipse. Jesus, ele vem na Terra com um propósito, como já foi falado aqui. Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Mas eu falar só que Jesus veio para salvar a humanidade é raso. Por quê? Porque muitas pessoas, eles não querem aceitar Jesus. Eles não querem receber Jesus, muitas das vezes, não porque eles não creem, mas é porque eles não conseguem conhecer, eles não conseguem entender o papel e a importância. Porque a gente vê aqui na Bíblia, quando o próprio Senhor Jesus estava aqui na terra, ele falou: eis que eu vou para o Pai, e eu vou deixar para vocês o Consolador. O Consolador, ele veio para testificar a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Ele veio para mostrar, ele veio para confirmar a obra de Jesus. Porque assim, tudo na Bíblia, a gente tem que olhar para uma visão espiritual. Porque assim, se eu olhar para a Bíblia com uma visão material, como o pastor sempre fala aqui, ela é apenas um livro, cheio de histórias engraçadas, histórias emocionantes. Mas eu aprendi, um pastor uma vez falou, que sempre quando você for meditar na Bíblia, sempre, você faz uma oração: Senhor, me mostra, me revela as tuas verdades. Porque a Bíblia, ela não está no plano natural, a Bíblia está no plano espiritual. As coisas de Deus, ela é muito mais além daquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode entender. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Essa é a importância do Espírito Santo de Deus, porque ele é quem revela o Senhor Jesus para a nossa vida. A própria palavra vai dizer que ele é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, sem o Espírito Santo, não temos como conhecer a Jesus de verdade. Porque, como eu falei no início, é muito fácil
o pastor já até falou, muitas pessoas levantam a mão e dizem, eu aceito Jesus. Mas como o pastor falou agora de manhã, eu só aceitar Jesus da boca e eu não praticar aquilo que ele deixou para a gente aqui na Bíblia, de nada vai servir. Porque a própria palavra vai dizer que no final dos tempos muitos vão dizer assim, do teu nome eu profetizei, no teu nome eu ministrei, no teu nome eu toquei no altar do Senhor, no teu nome eu servi na mídia. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, queridos, isso é forte. Conhecer Jesus não é só simplesmente eu levantar a mão e estar aqui servindo na igreja, é muito mais além do que isso. Porque Jesus, ele veio para trazer o novo de Deus, as boas novas do reino de Deus. E o que era as boas novas do reino de Deus? Era a salvação, mediante a fé. Porque a gente vê, antes do Novo Testamento, que a salvação era uma coisa muito mais difícil de ser alcançada, porque tinha todos os preceitos e mandamentos. Se eu não me engano, são 617 preceitos e mandamentos que tem na lei do Senhor aqui no Antigo Testamento. Mas nós, homens, falhos e pecadores como somos, nós não temos condição, estrutura para cumprir todos esses mandamentos, esses preceitos. Foi por isso que Jesus veio, exatamente para nos dar a condição de cumprir isso. Não de cumprir dessa forma, mas cumprir nele. Porque Jesus, a própria palavra vai dizer que a lei ela era sombra de bem-vindouros. A lei apontava para Jesus. A lei, eu vou fazer aqui uma comparação que eu ouvi, que é interessante. Que a lei é como Moisés. Moisés apontava para a promessa, apontava para a terra prometida, mas ele não pôde entregar. E Jesus é como Josué, ele entregou a terra prometida. Então, Jesus, ele veio não só para mostrar a lei, ele veio para entregar a condição de a gente cumprir a lei, através desse cumprimento nele, os mandamentos dele, a gente pudesse alcançar novamente o relacionamento, novamente a comunhão com Deus, porque lá no Éden foi quebrado. A palavra do Senhor vai dizer que lá no início de tudo, depois que Deus criou a terra, criou o homem, todos os dias Deus ele caminhava com o homem, tinha um relacionamento, tinha ali intimidade, porque o nosso Deus é um Deus de intimidade, queridos. É um Deus que quer estar perto. O próprio Isaías, como eu falei aqui, ele vai dizer que ele será chamado de Emanuel, que quer dizer, como todos nós sabemos, Deus conosco. É isso, querido. Jesus, ele veio para trazer de volta, para costurar, vamos dizer assim, aquilo que foi rasgado, aquilo que foi tirado de nós, que era a comunhão com Deus. Porque, ainda que tem pessoas que dizem, eu não creio em Deus, ainda que tem pessoas que estão na igreja, mas estão só na igreja, mas o nosso espírito, a nossa essência, Deus nos criou com a essência. Ainda que o pecado veio para bagunçar a ordem das coisas, ainda que o pecado veio para rasgar, para interromper, mas nós temos essa essência, nós temos esse vazio no nosso coração que só pode ser complementado com a presença de Deus. Por isso que lá no Jardim do Éden, vai dizer que o homem era feliz, porque ele tinha a presença de Deus. E hoje, ontem, os irmãos saíram para pregar o Evangelho lá na praça, e a irmã Denise me comentou que tinha uma moça na mesa de um bar, mas ali, quando a irmã passou, ela estava chorando. Muitas das vezes, querido, a gente está procurando, não só no mundo, mas muitas das vezes nós estamos na igreja, procurando formas de preencher o vazio que há na gente, formas ali de esquecer os problemas, formas ali de esquecer a realidade, porque, queridos, ainda que a gente possa camuflar, ainda que a gente possa nos enganar, que está tudo bem, mas que ele não está. A gente vive numa sociedade hoje, no nosso Brasil, que infelizmente, todo mundo sabe disso. O errado, ele é o certo, e o certo está virando errado. Então, a nossa sociedade hoje vive uma loucura.
Nossa sociedade hoje vive assim uma coisa mesmo que aonde nós viemos parar, né? Onde infelizmente, eu vi na ministração, o pastor trouxe aí no dia da célula, que uma mulher, ela estava brigando na justiça porque ela se identificava como uma vaca. E as pessoas ali não queriam aceitar aquilo dela. Então, queridos, olha só em que nível a sociedade está. A loucura que Satanás tem colocado na mente do ser humano. A bagunça, a inversão de valores. Satanás, a gente vai ler aqui na palavra, que ele é o mestre do engano. Ele é ali o mestre que faz ali, soprar ali engano, que faz ali muitas das vezes camuflar. A própria palavra diz que ele é um estrategista. E é isso que Satanás tem feito. Satanás tem bagunçado, Satanás tem feito com que nós, seres humanos, com a essência de Deus, fomos ali criados no pó da terra. Ele tem feito que a gente perca a nossa identidade. Esse é o trabalho dele. Porque a partir do momento que eu não tenho uma identidade, eu vou procurar me moldar a qualquer outra coisa. Se eu, Fernando, eu não sei o que é que eu sou, eu não sei para onde é que eu vou. Então, se tem um grupo ali indo para a esquina beber, eu vou querer me encaixar com aquele grupo. Se tem ali um grupo querendo se drogar, eu vou querer ali buscar uma forma de acompanhar, porque a gente tem essa tendência. A gente tem essa tendência, que infelizmente devido ao pecado, sempre correr para as coisas ruins. Porque a própria palavra vai dizer que o caminho do reino dos céus, ele é um caminho estreito. E queridos, a gente vê hoje, cada dia mais, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser fácil, tem que ser, o ventilador desse tem que ser ligado no controle, o ar-condicionado tem que ser no controle, a TV no controle, tudo hoje em dia tem que ser ali prático. Então nós estamos condicionados a isso. Então o próprio Senhor Jesus, a obra dele veio, ela é tão atual, queridos, que foi há mais de 2000 anos atrás, mas hoje nós podemos trazer Jesus no nosso contexto de hoje. Ele veio totalmente para inverter os valores, para nos mostrar aquilo que é certo, aquilo que Deus trouxe, aquilo que Deus fez o homem para ser, que é para adorar Ele, que é para ser livre. O homem não foi feito para ser preso, mas infelizmente é isso que Satanás tem feito com o homem, tem aprisionado os seus pensamentos, tem aprisionado nos seus desejos ali, que o homem não consegue. Muitas das vezes a gente vê ali pessoas que dizem, mas eu não consigo deixar de fumar, eu não consigo deixar o alcoolismo, eu não consigo deixar isso, eu não consigo deixar daquilo. É porque exatamente Satanás ele tem nos aprisionado aos nossos desejos. Mas o Senhor Jesus ele veio para trazer a vida. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, todo aquele que crê nele, terá a vida eterna. E querido, para que a gente possa vir ter a vida eterna com ele, nós temos que conhecer ele. Porque o pastor uma vez falou que é verdade. Como é que eu vou para a casa de uma pessoa, vai passando ali na rua uma pessoa, aí eu vou dizer, eu vou lá para a tua casa? Não tem como, porque como é que eu vou para a casa de uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho intimidade, que eu não sei nem quem ele é, como é o nome dele? Então, queridos, com Deus é da mesma forma. Muitos dizem e levantam as mãos, eu quero ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Quase ninguém. Mas como é que eu quero estar na casa de uma pessoa, na casa de um pai que eu não conheço? Então, queridos, Jesus ele veio para trazer exatamente isso. Restabelecer a ordem, restabelecer a comunhão, restabelecer a unidade com Deus, porque Deus, ele não é só. A própria essência de Deus, que nós entendemos, que nós cremos, que é o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estão ali em comunhão e unidade. E Ele criou o homem com essa mesma característica, para que o homem venha viver em unidade uns com os outros, venha viver com unidade com Ele também. Então, queridos, Jesus essa noite pergunta: o que vocês acham dele? O que vocês acham do Cristo? Mas a palavra de Deus vai nos mostrar algumas coisas que eu queria tratar com vocês. Os apóstolos foram questionados também, essa mesma indagação. Jesus perguntou para os fariseus, e
perguntou: e vocês? Quem diz que eu sou? Os fariseus disseram: é o filho de Davi. Só que ele rebateu ali: como eu sou Senhor. Na própria palavra, Davi vai dizer, ele se refere ao Senhor Jesus como Senhor. Como eu vou ser filho dele, se ele já me chamava de Senhor? Então, a palavra de Deus vai mostrar aqui no versículo 43 que eles ali não ousaram mais interrogar Jesus com esse questionamento que ele era filho de Davi, né? Outra vez Jesus olhou e perguntou para os discípulos: e vocês? O que dizem que sou? Então eles ali responderam: uns dizem que o Senhor é profeta, uns dizem que o Senhor é mestre. E Pedro, ali tomado do poder do Espírito Santo, ele teve uma revelação tremenda. Ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Como eu falei no início aqui, só pelo poder do Espírito Santo nós podemos entender, nós podemos reconhecer quem é Jesus na nossa vida. Para que foi que Jesus veio? Qual foi o propósito? Qual foi a razão? É através do Espírito Santo de Deus. Não há como a gente entender quem é Cristo, não há como nós vivermos Cristo, porque o apóstolo Paulo vai dizer aqui que o viver é Cristo. Mas como eu vou viver em Cristo? Como eu vou seguir a Cristo se eu não conheço Ele? Se eu não tenho intimidade? Se eu não busco saber do que Ele gosta? Porque assim, eu com a minha esposa, a gente sempre quer agradar um ao outro. Eu busco saber o que é que ela gosta, o que é que ela gosta de comer, uma pizza, um pastel, né? Então, ela também da mesma forma. Então, a gente tem que entender que Deus fez isso, nos criou com essa essência de relacionamento. Então, da mesma forma que com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com nossos pais, nós temos que perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor gosta que eu faça para o Senhor? Assim como a palavra do Senhor vai dizer, assim, agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Deus também, Ele ama agradar os seus filhos. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é um bom pai. Se nós que somos pais ruins, nós sabemos agradar o nosso filho com presente, com a comida que ele gosta, com o aniversário, quanto mais Deus, que é santo, Deus é poderoso, Deus Ele é perfeito, quanto mais Ele não busca agradar os seus filhos, mas filhos que, como Ele próprio diz, agrada-te do Senhor. Agradar do Senhor é querer estar perto, é querer estar junto dEle, é querer estar vivendo ali por Ele, porque a gente vive numa mentalidade, muitas das vezes, infelizmente, a gente está na igreja buscando conquistar bens materiais. A nossa fé é uma fé voltada para o nosso bel prazer. A minha fé porque eu creio que vai dar certo isso na minha vida, eu creio que vai dar certo aquilo na minha vida. Não que isso esteja errado, queridos. A gente tem que crer que Deus quer o melhor para a nossa vida. A gente tem que profetizar na nossa vida, na vida dos nossos filhos, nossos entes queridos. Mas a essência do Evangelho não é isso. A essência do Evangelho não somos nós, não é aquilo que a gente pode conquistar, não é aquilo que a gente pode querer trocar um carro, uma casa melhor, um trabalho melhor, não, queridos. A essência do Evangelho é muito mais além do que isso. A essência do Evangelho é salvação, é vida eterna. A própria palavra vai dizer que aquele que crê em mim vai ter a vida eterna. Então, queridos, crer em Jesus, viver em Jesus vai nos levar muito mais além do que uma vida confortável, vai levar muito mais além do que uma vida tranquila, uma vida pacata, porque nós vemos ali, como o pastor trouxe numa terça-feira, os irmãos ali da Nigéria sofrendo, sendo mortos. Durante ali aquele documentário que estava sendo gravado, o irmão do pastor foi esfaqueado, eles correram ali para acudir eles. Então, queridos, aqueles homens são as provas vivas que o Evangelho do Senhor Jesus é muito mais além do que conforto, do que uma vida boa, com riquezas, com prosperidade. A vida com o Senhor é muito mais além do que isso, porque a partir do momento que nós focamos numa coisa terrena, nós estamos pensando pequeno. O Senhor Jesus, Ele veio de uma forma tão especial. Ele nasceu de uma virgem, de uma forma tão sobrenatural. Não foi concebido ali por homem, foi concebido pelo próprio Espírito Santo. Ali o profeta Isaías
vai dizer que ele ia nascer da virgem. A virgem ia conceber um filho. Então, queridos, o processo do nascimento do Senhor Jesus, o processo dele aqui na terra, a caminhada, o sacrifício que ele teve que fazer, porque, queridos, imagine, como o pastor Muitos estava aqui pela manhã, imagine o que ele teve que passar até chegar na cruz. Imagine que muitos olham assim e a pessoa nascer, depois que ele nasceu, começou a crescer e começou a ter um entendimento. A Bíblia não vai mostrar a partir de que idade ele começou a ter o entendimento do plano que ele veio para a terra. A Bíblia nos mostra que aos 12 anos ele já estava na sinagoga, ensinando, pregando as verdades do Evangelho. Então, queridos, Jesus ele teve que passar por sofrimento. Imagine você saber o dia que você ia ser morto e a forma como ia ser. Porque ele sabia, Jesus era Deus. Ele sabia que o que aguardava ele sabia que a cruz aguardava ele. Mas ele pôde caminhar com a esperança no Pai. A palavra do Senhor vai dizer que ele era o Cristo. E eu buscando, estudando, o que é que significa Cristo em grego? Ungido. O Senhor Jesus, ele foi ungido. A própria palavra do Senhor vai dizer que ele mesmo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou para dar vista aos cegos, para fazer com que os coxos andassem, para trazer a remissão dos pecados, para trazer-lhe a salvação, para dar ali vista aos cegos. Não, eu não falo de cegos naturais. Ele veio também para curar as enfermidades, porque a própria palavra do Senhor diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que significa isso, querido? Que a partir de que Jesus ele veio pisar na terra, a caminhada dele veio para trazer restauração, veio para trazer cura, querido. E esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus que veio no século I, ele também é o mesmo Deus hoje. Ele é o mesmo Deus que cura. Ele é o Deus que, o Senhor Jesus, que ele nos pequenos detalhes, ele cuidava dos seus discípulos. Nos pequenos detalhes, eles encorajavam eles. Muitas das vezes a gente fala, como eu cresci entendendo dessa forma, que Deus era distante. A gente foi ensinado dessa forma. Papai do céu, sempre retratando Deus como esse Deus distante. Mas Deus ele não é distante. O Senhor Jesus, ele é conosco. O próprio nome dele está dizendo, é Emmanuel, Deus conosco. Mas, queridos, eu quero chamar a atenção àquilo que o pastor tem nos ensinado. Tem irmãos aqui que não vieram. Tudo para Deus tem uma condição para conosco. Porque o sacrifício dele, que ele veio, todo o sofrimento que ele passou aqui na terra, não foi à toa. Então, a própria palavra vai dizer que a partir do momento que nós vivemos o que está estabelecido, a partir do momento que nós damos continuidade à obra que ele veio apresentar aqui na terra, que ele veio construir aqui na terra, a partir do momento que nós damos continuidade, aí sim, a própria palavra vai dizer: eis que estarei convosco todos os dias. Então, queridos, eu vou ser bem sincero, não pense que você vai estar, levantei a mão, aceitei Jesus, mas não tenho nada a ver com a palavra, vivo totalmente fora daquilo que Deus deixou. Não pense, querido, que Jesus vai estar com você, não. A palavra vai ser categoricamente dizer: e quando você estiver fazendo o que eu ordenei, aquilo que eu deixei, eis que estarei convosco todos os dias. Então, queridos, que a gente venha ter esse entendimento, porque a gente está vendo sendo pregado nas igrejas um evangelho raso, um evangelho meia boca, um evangelho que é fácil. E, queridos, não é esse evangelho fácil que estão pregando aí. Esse evangelho da porta larga, ele não é o evangelho do Senhor Jesus. A própria palavra do Senhor vai dizer que qualquer evangelho que não seja esse é considerado anátema, é considerado maldito. Então, queridos, esse evangelho que estão pregando aí, que vocês pode abrir no YouTube, que você vai conseguir a facilidade, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo.
eles estão tratando Deus, o Senhor Jesus, como um servo, como um gênio da lâmpada, onde a gente esfrega, você faz 3 desejos, e é mais que o gênio da lâmpada, porque você pede, toda vez que você vai orar, é só para pedir, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Isso não é Senhor. Você que é o Senhor dele, porque você está dizendo o que é que ele tem que fazer. E queridos, a proposta do Evangelho é negar a si mesmo. É como ali tem um reinado, e você é o rei, e você vai dizer assim, eu renuncio esse reinado, para que o Senhor Jesus ele possa sentar no trono, e a partir que ele sentar no trono, ele possa governar a minha vida e a sua vida, querido. E pode ter certeza que a partir do momento que você entende isso, a partir do momento que você vive isso, e queridos, mostrar para os irmãos aqui na igreja, tá aqui batendo palma, tá aqui dando glória a Deus é muito fácil, queridos. Mas Deus ele sonda o coração, e Deus te conhece lá na tua casa. Deus te conhece no meio da tua parentela. Deus te conhece ali no meio dos teus que tu trabalha. Ele sabe quando tu está glorificando a Ele. Ele sabe quando tu não está. Então, queridos, que a gente possa ter essa consciência. Eu li um livro muito interessante. E essa palavra, que é o título do livro, ele fica latente no nosso coração. Quem é você quando ninguém está olhando? Ninguém, nenhum homem, mas Deus ele está vendo. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, os olhos do Senhor são como chamas de fogo, está sobre toda a terra, querido. Eu não consigo entender esse Deus, como é que Ele consegue estar me vendo aqui essa noite, está vendo o que é que você está pensando, o que é que você está sentindo esta noite, e como é que Ele consegue ouvir a pessoa que está lá na China, sendo perseguida, sendo maltratada, mas esse é o nosso Deus, esse é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus grande, não é esse Deus pequeno que estão mostrando aí, Ele é um Deus muito mais além. Nós temos que entender, querido, porque muitas das vezes a nossa dificuldade de entender a eternidade, é porque a nossa eternidade, tanto para perdição como para salvação, ela tem um ponto de partida. A partir do dia que eu nasci, pronto, nasci em 2001, pronto. Aquilo dali foi o meu ponto de partida de eternidade. Para Deus é difícil nós entendermos, porque Deus já era. Deus está muito além do nosso pensamento. O homem nunca vai conseguir botar Deus numa caixa. Por que é que o Senhor Jesus ele vai falar lá no Antigo Testamento que Ele não aceita que as pessoas façam imagem de escultura para Ele? Porque não há nada na terra que possa se igualar ao nosso Deus. Não há nada na terra que a gente possa ali construir um bezerro, que a gente possa fazer ali uma estátua, porque se nós fizermos isso, Deus ele se aborrece com isso, porque nós estamos diminuindo quem Ele é. Isaías vai falar que quem é aquele que a palmos mediu os céus. Nós vemos um Deus grande, com as conchas da sua mão mediu as águas do oceano. Então, queridos, o nosso Deus ele é muito mais além do que a nossa mente. Queridos, esse Deus gigante, esse Deus eterno, esse Deus transcendental para o nosso entendimento, tudo que Ele é, mas Ele também se revela. O Senhor Jesus é Emmanuel, um Deus conosco, um Deus presente, um Deus ali que ainda que eu possa estar passando no vale da sombra da morte, nós não vamos temer, porque nós vamos estar nele. E como o pastor tem nos ensinado, não adianta nada eu dizer que eu tenho Deus, que eu tenho Jesus. Se Deus não me tiver, não adianta de nada, porque a própria palavra vai dizer que quem escreve o nosso nome no livro da vida não somos nós. Não é eu que vou escrever aqui nesse caderno com a caneta e vou dizer, eu estou salvo. É o Senhor que vai dizer. Então, se Ele tiver a gente, porque a própria palavra vai dizer que Ele tem os nossos nomes escritos na palma da sua mão. Ele conhece cada um. Então, queridos, nós temos que ter esse entendimento, que nós estamos nele e Ele está em nós. Então, a partir do momento que nós temos esse entendimento, nós temos, ali como o apóstolo Paulo falou, o viver é Cristo. Nós temos que viver por Cristo, andar em Cristo, como o pastor falou de manhã. Se fosse Jesus, ali na situação da bilheteria, o que é que ele ia fazer? Eu já me peguei muitas das vezes
nessa mesma indagação, nesse mesmo questionamento. Porque a gente tem essa raiz do pecado. Ainda que Jesus ele veio, mas como o pastor falou hoje, tem um velho homem. Ele está todo o tempo ali tentando tomar o trono. Nós entregamos o trono a Jesus, mas ele está todo o tempo ali contendendo contra o espírito, contra a carne, e a carne contra o espírito, querendo tomar o trono. Então, algumas situações que nós nos encontramos e nós devemos refletir. Se fosse Jesus, o que é que ele ia fazer? A gente tem que ter na nossa mente que Deus ele é misericordioso. Deus ele é justiça, é verdade, queridos. Deus é justiça. Deus é amor também, é verdade. Mas Deus é um Deus de misericórdia. A palavra do Senhor vai dizer que ele é longânimo. Queridos, muitos dizem, estão perdendo as esperanças, porque eles, desde que eu sou jovem, tenho tantos anos no Evangelho, eu escuto que Jesus está voltando, queridos. Você perdeu a esperança, você perdeu a alegria da salvação. Queridos, se Jesus não voltou ainda, é porque está no tempo. Deus ele é longânimo, ele quer alcançar, ele quer salvar. Imagine que eles. Eu tenho meus pais, meus irmãos, os mais próximos, meus irmãos, minhas irmãs, que não conhecem a Deus. Então, se ele voltasse hoje, se ele voltasse agora, infelizmente ele ia ser condenado à vida eterna no lago de fogo. Como é que eu posso pensar sobre isso? Mas essa é a obra de Satanás. Ele veio para cegar o entendimento do homem. Ele veio para nos deixar anestesiados, exatamente. Ele veio para nos deixar dormentes, um coração empedernido, que não tem emoção, um coração ali que não sabe o que é amar, um coração que ali é ali perverso, é um coração ali cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de orgulho. Queridos, Jesus ele veio exatamente para isso. Ele veio tanto para que a gente tivesse uma vida. Ele vai dizer que ele veio para duas coisas. Ele veio para nos dar vida. Não foi qualquer vida, queridos. Foi vida e abundância, queridos. Você tem que entender que a obra remidora de Jesus na cruz foi para nos dar vida e vida e abundância. Esse evangelho também estão pregando aí que é só miséria, é só derrota. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus, porque ele mesmo disse: nós somos mais do que vitoriosos. Se ele venceu o mundo e nós somos reflexo dele, nós também vamos vencer, queridos. Ainda que venha a dificuldade, é normal, tem as dificuldades, tem as lutas, mas é como eu sempre digo. Às vezes a pessoa diz: rapaz, a luta está grande, mas eu digo assim: mas se não tiver luta, não tem vitória. E é isso que a gente tem que entender, que a partir do momento que nós temos ali as lutas do dia a dia, as lutas ali internas com o nosso eu, as nossas dúvidas, porque a gente, muitas das vezes a gente se encontra. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer que eu fiquei triste com aquilo ali, uma pessoa que tem muitos anos na fé, e ele disse assim: rapaz, se tudo isso que a gente acreditou esse tempo todo fosse tudo mentira, olha o que a pessoa pensa, porque ela pensa pequeno. Infelizmente, ele perdeu ali a alegria da salvação, ele deixou ali a essência do evangelho adormecer, ele se esfriou, como nós cantamos aqui o louvor. Nós temos que estar queimando, nós temos que estar incendiando pela presença do Senhor Jesus. Nós temos que estar sempre ali com a nossa lamparina acesa. Não é uma lamparina ali que está ali quando o gás está acabando, quando a gente vai cozinhar, e ali o gás está só na beirinha, chega a chama está bem pouquinha. Não, nós temos que estar ali com um botijão de gás cheio, porque ali a chama chega forte. A nossa vida cristã tem que ser uma vida cheia de energia, cheia de fogo, cheia de desejo de fazer a obra do Senhor. E queridos, assim como Jesus ele veio na terra para salvar, ele veio para libertar, ele veio para trazer uma vida em abundância, ele fez lá, teve o seu ministério de 3 anos, mas ele deixou esse ministério, ele deixou
ele não pediu, ele não disse assim, se vocês puderem, dê continuidade à minha obra, ele não pediu, ele não deu uma continuidade, ele ordenou, ele disse, ide. É um verbo imperativo que ele deixou, que a gente fosse pregar o Evangelho, que assim como Deus, ele lhe restaurou, assim como Deus lhe alcançou, Ele quer que você também vá pregar, Ele quer também que você vá abrir a boca, queridos, é só abrir a boca. É porque a gente coloca tanto obstáculo, o pastor tem colocado isso pra gente. Depois que o pastor começou a ministrar a respeito do que é pregar o Evangelho, nossos olhos vão se abrindo, a nossa percepção vai mudando, que a gente é tão ali com medo, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou, quando a pessoa me fizer algum questionamento, queridos, a própria palavra do Senhor vai dizer que não se preocupeis, quando você estiver na frente de autoridades, de pessoas, é só abrir a boca, queridos, que quem fala é o Espírito Santo de Deus, quem ministra é Ele, porque muitas das vezes nós somos frustrados, nós somos ali desanimados, porque nós queremos chegar ali, falar de Jesus, e que a pessoa aceite, que a pessoa ali vive, mas queridos, não é como nós pregamos, não é como a gente canta, não é como a gente fala, é o Espírito Santo que convence. A nossa parte, Jesus não disse vá e convença as pessoas, Ele não disse vá e transforme a vida das pessoas, Ele disse ide pregar, e Ele só falou vai pregar. E o apóstolo Paulo vai questionar também, como crerão se não há quem pregue? Muitas pessoas estão na igreja, mas estão ali com a chama apagada, e está ali porque aquela rotina de que eu vou para a igreja no domingo, ou se na terça, na quinta, ou que seja, quem está nos visitando, que seja na sua igreja, é aquela religiosidade, não é mais aquele desejo de que eu vou para a igreja para adorar a Deus, que eu vou para a igreja porque meus irmãos estão lá, e eu vou ali adorar a Deus juntamente com eles. Ele está vindo para a igreja porque é cômodo, é ali tipo que a gente vê, dever cumprido, fui para a igreja e agora estou livre. Não, queridos, a gente tem que ter esse fogo, a gente tem que ter essa sede na presença do Senhor, porque o que Cristo veio fazer por nós foi sacrificial, queridos. E o que eu quero chamar a atenção esta noite é que Deus, a palavra do Senhor vai dizer lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, queridos, não foi de qualquer jeito, foi de tal maneira, queridos. A Bíblia nos mostra que foi com intensidade. Da mesma forma que Ele nos amou com intensidade, Ele quer também que nós sirvamos a Ele com intensidade. Ele quer que a gente ali se derrame, Ele quer que a gente ali pregue e leve as boas novas. Então, querido, esta noite, se você está ali desanimado, se você está ali com a lamparina apaga ou não apaga, Deus, Ele pode acender novamente a sua chama. Mas como eu aprendi, que a única pessoa que pode impedir, a única pessoa que pode destruir os planos de Deus na sua vida, muitas vezes as pessoas dizem, é o cão que não deixou que eu fosse para isso, que eu fosse para aquilo. Queridos, a única pessoa que pode fazer, que pode frustrar os planos de Deus para a sua vida, não é o diabo, não é o pastor, não é o irmão A ou o irmão B, é você mesmo. Porque a partir do momento que você coloca na sua cabeça, sou um derrotado, querido, não tem oração, não tem louvor, Jesus ele não pode fazer, porque a palavra vai dizer lá em Apocalipse que Deus ele bate na porta do seu coração. E o que é que ele vai falar? Se você abrir, é uma condição, é você ter que abrir, você tem que querer, você tem que buscar, você tem que ali escavar. A palavra do Senhor vai dizer lá em Jeremias, buscai-me-ei e deixarei que me encontre. Ele não está dizendo que ele está apresentando-se a qualquer momento, ele está dizendo, me busque, me procure, que você vai me encontrar. Então, queridos, o que Deus está querendo dizer essa noite, se você está desanimado, se você não entendeu ainda o que é o papel de Cristo, quem é Jesus, Ele está dizendo, abra a porta do coração. O Espírito Santo está querendo fazer morada, Ele está querendo te apresentar quem é Jesus, Ele está querendo te apresentar o que foi que Jesus veio fazer.
a salvação que Ele veio apresentar. Ele está querendo lhe dar ali o entendimento do Evangelho. Porque a gente vê, a gente lê a Bíblia, a gente diz, rapaz, tem passagem aqui que é complicada, viu? É uma coisa que tem que contextualizar naquela época, tem que buscar estudar, porque tem muita cultura aqui que já se perdeu, não tem mais nada falando sobre isso. Mas, queridos, a partir do momento que eu abro a porta do meu coração e que eu faço como eu falei aqui, eu estou sentado no trono, e eu digo assim, Jesus, pode entrar, sente-se, mude a minha vida. Ele muda, querido. Eu posso dizer, queridos, que Ele mudou a minha vida assim, de uma forma que eu estava num determinado lugar, estava ali rejeitado pela minha família, pela sociedade, não valia nada, estava ali morando na rua como um lixo, e Deus, Ele fez assim uma transformação tão assim louca. Ele me mudou de cidade, porque Ele sabia que eu tinha que sair daquele meio que eu vivia. Queridos, se você tem a dificuldade de abandonar algum pecado, você sabe que tem ali algo que está lhe limitando, algo que está lhe distanciando de Deus, queridos, Deus está dizendo que tu tem que deixar isso de lado, tu tem que sair desse meio, porque enquanto você não cortar o cordão umbilical do mundo, não tem como, queridos, porque é uma luta todo dia. E a palavra do Senhor vai dizer que os nossos olhos é a janela do nosso corpo. Se eu estou vendo tudo ali, se eu estou passando por uma luta, eu estou no meio daquela luta, não quero me sair daquilo ali, eu estou gostando, ou ainda que eu não esteja gostando, mas eu estou ali no meio achando graça de alguma piada, de alguma coisa que não agrada ao Senhor, porque, queridos, Deus Ele fala, e quando Ele fala, Ele quer uma atitude da nossa parte. Se Deus está falando essa noite, Ele quer que você tome uma atitude, Ele quer que você diga, Senhor, me perdoa, mas hoje o irmão Fernando falou, e realmente, Senhor, eu creio que o Teu Espírito Santo está ministrando no meu coração. Eu creio que o Teu Espírito Santo está me incomodando. Me ajuda, Senhor. Os próprios, ali, Jesus, Ele chegou ali para curar. E Ele perguntou, tu crê que eu posso curar? E a pessoa disse o quê? Eu creio, mas me ajuda na minha pouca fé. Queridos, nós não temos que ser os super crentes, nós não temos que ser os super buscadores, nós temos que ser o super-herói, que super busca, que super ora, que é o super crente. Não, queridos, nós podemos chegar para um Pai. A própria palavra vai dizer que Ele é Pai. A gente chega, Pai, eu não estou conseguindo, me ajuda nessa minha dificuldade, me mostra o caminho certo, me ajuda. O pastor me ensinou uma coisa que eu levo para a minha vida, que ele diz que muitas das vezes a gente ora e diz, Deus, abençoa esse caminho, abençoa esse trabalho. Queridos, a gente tem que entender que se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, se nós estivermos caminhando ali de acordo com a vontade dele para a nossa vida, os caminhos do Senhor já são abençoados, querido. Quando nós estamos alinhados com a sua vontade, com seus desígnios para a nossa vida, com seus propósitos, querido, pode esperar que já são caminhos abençoados, são caminhos prósperos, são caminhos que ainda que tem a dificuldade, ainda que tem as lágrimas, mas Jesus nos mostra, eu creio que está na Bíblia, ali a passagem ali onde os discípulos estavam no barco, e as ondas começaram a bater no barco, o vento começou a soprar, e eles começaram a ficar ali, atemorizados, assustados, porque eu imagino realmente você está no meio do mar, e começar a vir uma tempestade, começar a vir ali um mar revolto, e Jesus estava ali dormindo, despreocupado, e os discípulos acordaram ele e disseram, o Senhor não se importa que a gente pereça, queridos, Deus está dizendo nessa noite que Ele se importa com você, Ele quer lhe salvar, Ele quer lhe trazer uma vida abundante, mas queridos, Deus Ele só entra no barco se você deixar. Jesus Ele é educado, Ele não vai entrar na sua vida se você não abrir a porta do seu coração. Esqueça totalmente se você está ali desanimado, porque muitas das vezes, em vez de a gente construir ponte, a gente levanta muros. A gente, porque isso aí que o irmão Fernando está falando, eu já sei, já tem tantos anos, eu já sei, já falava várias vezes, mas queridos, eu tenho convicção, desde o dia que o pastor e a irmã colocaram
esse desafio para eu pregar, Deus falou: fale da minha pessoa, fale da minha obra. Queridos, se Jesus me levou a falar dessa mesma coisa que vocês já estão cansados de ouvir, é porque tem gente que sabe, mas do que adianta eu saber e não fazer? Não adianta de nada. Quando Jesus voltar, porque eu sei tantas passagens da Bíblia, porque eu sei tantos hinos de fogo, tantos corinhos, eu sei tantos hinos das arcas. Do que adianta eu conhecer? A palavra do Senhor diz: bem-aventurado não é os que conhecem, bem-aventurado é os que praticam, querido. Nós temos que ser praticantes da palavra do Senhor. Então, queridos, essa é a palavra de Deus para mim e para você esta noite. Devemos praticar o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor não é egoísta, que é voltado só para nós, só para o nosso bel prazer. A nossa fé não deve ser só firmada ali, porque eu tenho fé que eu vou conseguir, final do ano que vem, eu vou estar no emprego melhor, final do ano que vem eu vou conseguir trocar de carro. Não, queridos. A fé que o Senhor Jesus veio nos mostrar é uma fé que pode superar barreiras, que pode ali alcançar corações, queridos. Deus, ele nos mostra uma fé ali onde Filipe, o Espírito do Senhor, ele levou Filipe a acompanhar uma carruagem com eunuco. Olha que louco! Filipe, ele conseguiu acompanhar ali os cavalos correndo na carruagem. A fé, ela tem um propósito na nossa vida, querido. Ela tem que ter um propósito de alcançar, de pregar, porque a partir do momento eu tenho certeza que é isso que eu tenho orado para a minha vida. Senhor, me dá mais fé, eu quero mais amor, porque eu tenho esse propósito, eu peço mais fé, eu peço mais amor para fazer a obra dele. Porque o próprio apóstolo Paulo, um homem que tinha ali, que até os lenços que ele deixava curava as pessoas. O que foi que ele disse? Ainda que eu profetize, ainda que eu fale na língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada isso me serve. Então, queridos, Deus, ele quer que você tenha amor, ele quer que você tenha ali a sede de buscar ele para fazer e dar continuidade ao ministério que ele trouxe. Então, queridos, esta noite eu queria convidar vocês, chamar o pastor aqui para orar por essa causa. Se alguém que se encontra ali desanimado, se encontra cabisbaixo, o próprio Senhor Jesus disse: tome sobre si o meu jugo, que é suave, e o meu fardo é leve. Querido, se há algo ali lhe desmotivando, se há algo ali puxando ali o freio, para que você consiga estar ali na presença do Santo dos Santos, se há algo ali lhe impedindo que você alcance os propósitos de Deus para a sua vida, eu queria lhe chamar aqui na frente para orar por você. Eu chamar aqui o pastor para orar neste momento. Venha, queridos. Deus, ele quer reavivar. Deus, ele quer fazer de novo. É isso que nós temos. A minha esposa falou